Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem começar a analisar hoje um recurso apresentado pelo INSS que pretende afastar o caráter de serviço especial quando o empregador fornecer o equipamento de proteção individual ao trabalhador, diminuindo assim os riscos da função. Esse tema teve a repercussão geral reconhecida. Para o INSS, o EPI, equipamento de proteção individual, elimina a situação de insalubridade ao empregado e, com isso, não tem direito a benefício por exercer função especial. O recurso apresentado pela autarquia contesta a decisão da primeira turma recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que concedeu a aposentadoria especial a um trabalhador que afirmou que era submetido a grandes ruídos durante o trabalho. O Instituto afirma que essa decisão ofende a Constituição Federal e que a aposentadoria especial só é concedida aos segurados expostos a situações que prejudiquem a saúde ou integridade física. E isso deve ser comprovado pela empresa. No processo, o empregado afirmou que não ficou provado o fornecimento de equipamentos de proteção e o assunto não cabe ser discutido no STF. Agora, os ministros devem decidir se o fornecimento de EPI afasta o direito de aposentadoria especial. O relator é o ministro Luiz Fux. E aqui no estúdio está a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde. Sobre esse caso que vimos agora na reportagem, explica para a gente, o empregador ele é obrigado a fornecer esses equipamentos de segurança ao trabalhador? Sim, isso é uma política, inclusive, de prevenção à saúde do trabalhador. O que acontece? Quando o trabalhador ele tem, de alguma maneira, aquele trabalho por ele exercido, o expõe a uma situação nociva, que é nociva à sua saúde, isso implica para o empregador essa obrigação de fornecer o equipamento de proteção individual. Isso decorre da própria Constituição Federal, que estabelece, assegura a todos os trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A consolidação das leis dos trabalhos também estabelece que incumbe ao Ministério do Trabalho e Emprego o estabelecimento de normas para reduzir esses riscos e existem, então, as chamadas normas regulamentadoras, que obrigam todos os empregadores no sentido de neutralizar ou eliminar qualquer insalubridade ou situações de risco à saúde do trabalhador. Existe, então, essa obrigação decorre realmente da lei. Agora, nos tribunais, como estão os entendimentos no geral a respeito do uso desses equipamentos e o reflexo para uma possível aposentadoria especial? Existem entendimentos divergentes no judiciário brasileiro. Então, há decisões que entendem que o fato do trabalhador receber o equipamento de proteção individual, isso por si só não afasta, não descaracteriza a natureza de serviço especial, então isso poderia levá-lo sim à aposentadoria especial. Existe inclusive uma súmula, a súmula número 9 da Turma Nacional de Uniformização, que estabelece exatamente o seguinte: o uso de equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, ela não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Então, esse tem sido o entendimento, tem entendimento também no sentido contrário. Por isso que agora cabe ao Supremo Tribunal Federal colocar exatamente um ponto final em relação a essa questão. O fornecimento de equipamento, ele afeta ou não a questão da aposentadoria? Ok, assunto que deve gerar aí um grande debate hoje à tarde, né, Gisele? É verdade. E ainda no assunto INSS, os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem voltar a julgar hoje uma ação sobre direito previdenciário. Na semana passada, os ministros entenderam que antes de seguir para a Justiça, o pedido de direito previdenciário deve passar por uma análise administrativa do INSS. Agora, o plenário deve decidir a partir de quando essa decisão deve ser aplicada. No recurso, o INSS defendeu o exame prévio pela autarquia para análise da matéria previdenciária antes de chegar ao judiciário. De acordo com a autarquia, levar o assunto para a justiça antes de uma posição do administrativo acarreta custos ao segurado, como despesas com advogado, entre outros. O relator do recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso, concordou com o recurso do Instituto. Ele foi seguido pela maioria dos ministros. Outros processos sobre o mesmo tema estão suspensos, aguardando o posicionamento final do Supremo. Agora, Gisele, como é que fica a situação daquelas pessoas que já ingressaram com ação na Justiça sem a palavra final, a reivindicação pelo órgão?
Rafael, o que acontece? Nesses casos, inclusive, é o que o Supremo agora se propõe a definir quando ele vai discutir essa questão da modulação de efeitos. Este recurso, inclusive, é o primeiro item da pauta e o que os ministros vão decidir é exatamente em relação a essa situação que você acabou de mencionar, porque existem milhares de processos que tramitam na Justiça e que pessoas que, antes de requerer o benefício junto ao INSS, foram diretamente no Judiciário para postular, então, o direito. Então, nessa situação, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele já propôs uma solução para essas situações. Qual seria a solução apresentada? E isso o plenário vai discutir. A solução seria, naqueles casos em que já existe ação em andamento, vai dar-se então um prazo para que o segurado requeira o benefício no prazo de 30 dias ao INSS. Se esse benefício for atendido, for deferido, a data do benefício vai valer como a data do ajuizamento da ação e não do requerimento administrativo. Se for negado, aproveita-se então aquela ação que já foi ajuizada para discutir então o direito na esfera judicial. Então isso os ministros vão avaliar. Agora, rapidamente, esse caso não teve uma decisão, não foi unânime. O que embasou a divergência? A divergência, inclusive, foi do ministro Marco Aurélio e da ministra Carmen Lúcia. O que eles entenderam é que o requerimento administrativo prévio ofende o acesso universal à justiça previsto na Constituição Federal. Ok, agora uma última pergunta. O que é necessário para a modulação de efeitos? A modulação de efeitos precisa da votação de, no mínimo, 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no mínimo, 8 ministros devem aderir a essa proposta de modulação de efeitos e vai estabelecer o momento a partir do qual essa decisão efetivamente passará a valer. É uma prerrogativa que está prevista na lei e ela atende às questões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Ok.